Tem alguém aqui que passou o final de semana inteiro tentando não pensar, mas sentindo. Sentindo a ausência, o silêncio, o que ficou no ar. Tu segue a tua vida, mas uma parte tua ainda se pergunta: será que eu passei pela cabeça dessa pessoa? Se isso aconteceu contigo, se eu estou falando diretamente contigo, tu fica aí comigo, tu respira fundo e tu escolhe entre a opção 1 e a opção 2. Escolhe aquela que mais te chama, sem pressa, sem explicação, apenas por sentir. Caso seja necessário, dê uma pausa no vídeo, escolha com toda a calma, mas eu vou dando andamento aqui ao vídeo, tá certo? Vou deixar a número 2 aqui no cantinho. A número 1 já vem comigo, traz tua energia, mentaliza a pessoa amada e bora. Final de semana da tua pessoa amada, ela tentou se manter firme, ocupada, racional. Existe uma postura de rigidez muito forte. É como se ela tivesse decidido não sentir, sabe? Não vou olhar para dentro, não vou abrir espaço para emoções. E tudo isso porque ela sabe que isso pode desorganizar tudo. Mas, por baixo desse controle, por baixo dessa capa, dessa armadura, existe um conflito muito intenso. Algo terminou internamente. Uma ideia, uma certeza, uma forma antiga ali de lidar com o que sente. E junto disso surgiram desejos, impulsos, pensamentos que essa pessoa tentou empurrar para muito longe, mas não conseguiu completamente. Não adianta, né, gente? Quando tem sentimento, não adianta. Há uma divisão muito clara dentro dessa pessoa. Uma parte quer seguir em frente, iniciar algo novo, manter estabilidade. Já a outra parte entra em disputa, quase como se brigasse consigo mesma, para não ceder, para não demonstrar, para não perder o controle. Foi um final de semana muito tenso por dentro para essa pessoa. Mesmo que por fora tenha parecido tudo normal, tudo beleza, foi tudo tranquilo, tudo bem, tô na boa. Mas não foi bem assim, não. E quando a gente pergunta se tu povoou o pensamento dessa pessoa, é que a resposta é muito clara: sim. Pensou de forma prática, pensou de forma muito direta e muito intensa. Não foram pensamentos passageiros. E eu vou te falar, existe aqui uma troca energética. Então, talvez por isso que tu tenha pensado tanto também nessa pessoa nesse final de semana. Essa pessoa, ela ficou muito curiosa sobre o que tu anda fazendo, como tu tá, se ainda existe espaço na tua vida para essa pessoa. E aqui essa pessoa, ela pensa com desejo e também com uma paciência muito grande. Não é um impulso imediato. É um pensamento que está amadurecendo, que observa o tempo, que espera ali o momento certo de agir. Mesmo que essa pessoa não demonstre, tu ocupa um lugar que não foi descartado, que ainda não foi descartado. E o ponto-chave aqui é entender que essa pessoa, ela luta contra o que sente. O silêncio não é ausência de pensamento, mas sim uma tentativa de controle. Essa conexão número 1, ela não está esquecida. Ela está contida. E a contenção também cansa. Ficar se segurando, é cansativo. Tu talvez já tenha passado por isso. E se tu sentiu que essa leitura tocou em algo sensível em ti, essa mensagem é tua, receba. E em uma consulta particular, a gente pode ver com mais cuidado, com mais detalhes, essa história. Tá certo? Número 1.
Se tu gostou, deixa um gostei, me siga assim tu não perde nada, nenhum conteúdo, tá certo? Então vamos lá para a opção de número 2. Número 2, tu já sabe, vem comigo, traz tua energia para cá, mentaliza a pessoa amada e bora. Bah. Guria de Deus. Esse final de semana foi muito pesado emocionalmente para tua pessoa amada. Essa pessoa se sentiu sobrecarregada, mentalmente cansada, presa em pensamentos que estão sempre se repetindo. E existe uma sensação de derrota interna absoluta. Como se algo tivesse passado do limite, sabe? Essa pessoa ela tentou racionalizar, tentou se fechar, tentou manter distância do que dói. Houve aqui um movimento de afastamento, só que não por frieza, mas como autoproteção. E ao mesmo tempo, ela segurou as emoções com muita força, como quem tem medo de perder algo importante, se soltar demais. Só que apesar disso, existe sensibilidade, tem sentimentos, um coração que sente, que acolhe, mas que sofre em silêncio. Foi um final de semana de recolhimento emocional. Não foi um final de semana leve. Não foi. E assim, essa pessoa, ela pensou em você sim, de forma muito profunda e muito silenciosa. Não pensou com impulso, mas, ai, gente, com uma saudade aqui. Nossa, muita saudade. Existe aqui um pensamento muito íntimo, quase que secreto, que não é compartilhado com ninguém, nem com a própria sombra. Essa pessoa, ela sente a tua falta, mas ela não demonstra de jeito nenhum. Deus o livre, dá o braço a torcer, né? E existe, assim, essa pessoa, ela tem a sensação de vazio. Ela tem a sensação da perda. Como se algo tivesse ali fora do lugar desde o afastamento de vocês dois. E pensar em ti ativa essa falta. E é justamente por isso que essa pessoa ela tenta controlar o pensamento. Ah, mas ela não consegue totalmente. Muito difícil, né? Muito difícil controlar os pensamentos. E o insight aqui é muito claro. O afastamento não é indiferença. É uma dor mal resolvida, número 2. Essa pessoa ela sente muito mais do que demonstra, pode ter certeza. E sofre muito mais do que admite. E como. O silêncio aqui é como se fosse uma forma de sobrevivência emocional. Independente da opção que tu escolheste, essa leitura ela fala de sentimentos que não desapareceram, que apenas foram guardados. E se tu sentiu que essa história toca diretamente a tua, talvez uma consulta particular te ajude a entender essa conexão com muito mais profundidade, no teu ritmo, com muito cuidado. E se essa leitura fez sentido para ti, curta o vídeo e se permita ficar por aqui. Às vezes a gente só precisa de alguém que traduza aquilo que o coração ainda não consegue dizer.